A entrada na escola costuma trazer muitas dúvidas para as famílias de crianças autistas. Como será a adaptação? A escola está preparada? Como lidar com as dificuldades de comportamento? Quais apoios essa criança pode precisar? A escola ocupa um lugar importante no desenvolvimento porque envolve convivência com pares, comunicação, aprendizagem, autonomia e participação em grupo. Para algumas crianças, esse ambiente também pode apresentar desafios relacionados às regras coletivas, às mudanças de atividade, aos aspectos sensoriais e à interação com outras pessoas. Eu sou Camila Mazetto, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje quero conversar com você sobre a experiência da criança autista na escola e sobre como nós podemos compreender as suas necessidades para favorecer uma inclusão mais respeitosa e individualizada. Nós vamos fazer isso com base nos princípios da terapia de troca e desenvolvimento e do método Raman, que são abordagens neurodesenvolvimentais. O ambiente escolar amplia as demandas de adaptação, comunicação e interação social que já são observadas na família. A escola reúne ainda demandas cognitivas e novas experiências sensoriais e sociais pela presença de um grupo, que podem ser muito desafiadoras. Como a criança irá responder a esse novo ambiente vai ser algo totalmente particular e individualizado. Como acontece essa adaptação escolar? A adaptação a esse contexto social é um processo bem gradual que começa antes mesmo da criança frequentar o ambiente da escola. É importante que os pais estejam seguros e que os educadores se sintam competentes para receber essa criança em sala de aula. Do ponto de vista do ambiente, organizar estratégias anteriormente à chegada da criança na escola é crucial. Quaisquer estratégias que ajudem na organização clara e concreta de ambientes, de sequências de atividades e da sua duração e das expectativas vão ser sempre bem-vindas. Do ponto de vista da criança, é o conhecimento progressivo do ambiente, das pessoas, da organização da rotina, que vai facilitar a sua adaptação. Fatores muito importantes são a previsibilidade, a antecipação de mudanças e a construção de vínculos com os profissionais da escola. Por exemplo, desde o primeiro dia, o trajeto da criança da porta de entrada até a sala de aula deve ser previsível e livre de distrações. O adulto que vai acompanhá-la deve ser bem definido. Ele deve estar disponível para guiar a criança sem interrupções bruscas e ajudá-la nessa transição para a sala de aula. Se algo no trajeto se torna uma distração ou fonte de uma pequena angústia para a criança, como uma sala de brinquedos muito atraente ao longo do trajeto que ela quer acessar, ou muito movimento e barulho no corredor, pequenos ajustes podem ser feitos no ambiente, como deixar as portas fechadas, os objetos que não vão ser utilizados fora do campo visual da criança, para que o trajeto crie menos oportunidades para comportamentos indesejados e facilite essa transição inicial. Todos os recursos utilizados precisam considerar as necessidades individuais da criança, mas geralmente se mostram úteis para o grupo como um todo. Por exemplo, manter os espaços previamente organizados, apenas com os materiais a serem utilizados imediatamente durante a atividade, ajuda a manter o foco atencional e o comportamento se torna mais regulado. A apresentação da rotina em esquemas visuais também ajuda na previsibilidade e é um apoio mais individualizado que pode ajudar nos momentos de transição. Se existem desafios sensoriais, como excesso de barulho, uma iluminação que é inadequada, ambientes com muitos estímulos, isso deve ser objeto de discussão da equipe escolar, que pode fazer as mudanças necessárias e adaptar o espaço e as atividades às necessidades da criança, mas também do grupo. Tudo isso faz parte de um projeto que deve ser discutido em equipe e adotado pela escola de maneira ampla. Os princípios da terapia de troca e desenvolvimento são aqui muito úteis, pois podem ser transpostos para qualquer ambiente que a criança frequenta. Nós estamos aqui falando das regras de ouro da tranquilidade, disponibilidade e reciprocidade, por exemplo. Quando os comportamentos
inadequados aparecem, recusa, isolamento, agitação ou dificuldade de permanecer na sala, por exemplo, esses comportamentos precisam ser entendidos dentro do contexto. Observar o que aconteceu logo antes, quais demandas foram apresentadas, como que a criança conseguiu comunicar o desconforto, cansaço ou a necessidade de ajuda é muito importante para guiar os possíveis ajustes. Nós também precisamos pensar que, por outro lado, o papel da escola não é apenas em ajudar a criança a se manter regulada e participativa, mas também em ampliar a sua autonomia. Esse é um ponto muito relevante no método Raman, que vê a integração das diversas funções neuropsicológicas como o ponto de partida para uma ação no ambiente que é mais independente, adaptada e alinhada com as necessidades da própria criança. Os princípios do Raman também podem ser transpostos para a escola, e tal como na orientação de pais, é aqui que a equipe clínica pode contribuir nas discussões sistemáticas com a equipe educativa para criar condições que respondam aos mesmos objetivos das terapias. A equipe pode entender melhor o perfil neurológico e de desenvolvimento da criança, onde estão os pontos fortes e frágeis e, principalmente, qual é a zona de desenvolvimento proximal. Isso é, aquele espaço ótimo entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela pode alcançar com o apoio do grupo ou de um outro adulto, e que vai ampliar as aprendizagens e a autonomia. Quanto à comunicação entre família, escola e profissionais, compartilhar observações, estratégias e objetivos e trabalhar em conjunto é um dos elementos que garante eficácia para as terapias e coerência em torno da criança. Cada pessoa tem um papel importante a desempenhar. A família conhece a trajetória da criança, a escola acompanha o seu cotidiano em grupo e os profissionais podem ajudar a entender as dificuldades e pensar nas intervenções. As observações podem ser discutidas em reuniões específicas e com esse objetivo, mas também com o uso de instrumentos e registros que são compartilhados pela equipe, como, por exemplo, as grades de observação qualitativas que fazem parte da TED. Ajustes na escola, em casa ou nas terapias podem ajudar a modificar os padrões antes deles se tornarem enrijecidos e prevenir maiores desafios. A experiência escolar da criança autista precisa ser acompanhada a partir das suas necessidades, da forma como ela se comunica e de como ela participa naquele ambiente. Quando família, escola e profissionais conseguem compartilhar suas observações, fica mais fácil identificar as dificuldades, ajustar os apoios e construir possibilidades para que essa criança aprenda, desenvolva autonomia e se sinta segura na escola. Se esse tema faz parte da realidade da sua família, acompanhe o canal e também o meu Instagram e me conte aqui nos comentários qual tem sido o maior desafio da sua criança na escola.